Na quarta-feira, o Twitter virou o assunto mais comentado no Brasil dentro do próprio Twitter. O motivo, uma ação de usuários com críticas à atuação da plataforma no país em relação aos perfis que disseminam fake news sobre a Covid e, claro, também sobre as vacinas. O movimento contesta a manutenção de perfis recorrentes nesse tipo de postagem e a concessão do selo de verificado a usuários que propagam desinformação. Um gato verificado. O gato tem diversas postagens atacando a vacina, criando teorias sobre a nova variante. Todos os usuários da plataforma estávamos cansados disso. Por isso, hoje, a gente criou essa campanha aqui. #Twitter apoia fake news. Foi justamente um selo de verificado dado à blogueira bolsonarista Bárbara de Stefani que reforçou o movimento. Ela é alvo de uma investigação sobre a disseminação de desinformação nas redes e foi citada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, como uma das propagadoras de fake news contra instituições. Bárbara afirma que é vítima de perseguição ideológica. O TSE diz que eu faço fake news, mas sabe-se lá por quê? Até hoje, quase 6 meses depois, apesar do meu advogado já ter perguntado, já ter judicializado, eles não me apontam qual foi a fake news que eu disseminei. O Ministério Público Federal também entrou em cena para pedir explicações à rede social sobre a política relacionada à desinformação. Os especialistas apontam ainda para a diferença entre o tratamento dado por aqui a esse tipo de postagem e ao que ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos. Lá a coisa é diferente. O Twitter baniu de forma permanente a conta da congressista republicana Marjorie Taylor Greene. Ela violou as regras de publicação da plataforma. O Twitter diz que Marjorie Taylor Greene violou repetidas vezes as regras da plataforma que proíbem a publicação de informações falsas relacionadas à Covid-19. Quais são os argumentos de quem critica a atuação do Twitter frente a perfis com desinformação? Como a plataforma reage? E até que ponto essa pressão pode reforçar o combate às fake news nesse ano de eleições? Esses são os temas do Ao Ponto desta sexta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou sem a Carolina Moran e nesse episódio converso com o repórter Marlen Couto e com o professor do Departamento de Estudos de Mídia da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, Davi Nemer. Fique com a gente. Marlen Couto, por qual razão o Twitter entrou na mira dos grupos organizados na própria rede, a ponto de se tornar trending topic no Brasil na quarta-feira? O que fez esse pessoal acusar a rede de apoiar fake news em relação à Covid? Maltic, basicamente a postura do Twitter em relação ao combate à desinformação no Brasil. Os usuários fizeram uma série de comparações, de como que a plataforma age de forma mais vigorosa em determinados países, como os Estados Unidos, em relação ao assunto, e aqui no Brasil tem uma postura menos vigorosa, pune menos usuários que compartilham esse tipo de desinformação. E o principal ponto levantado por esses usuários é uma ferramenta que está disponível nos Estados Unidos, na Coreia do Sul e na Austrália, que permite que qualquer usuário denuncie mensagens falsas envolvendo Covid-19. E essa ferramenta ela não está disponível ainda no Brasil. Então, houve uma série de questionamentos de por que aqui no Brasil essa ferramenta não está disponível e por que aqui no Brasil perfis de personalidades, influenciadores, são menos punidos do que nos Estados Unidos, por exemplo. O outro ponto também levantado foi a verificação de uma influenciadora bolsonarista, a Bárbara de Stefani, que ela é alvo de investigação no TSE contra desinformação associada ao processo eleitoral, e ela recebeu recentemente uma verificação, um selo que o Twitter fornece para constatar que aquele perfil é verdadeiro, ou que a pessoa que está postando aquela mensagem é realmente quem diz ser. E aí foi visto como uma forma de validação de um perfil que compartilha desinformação, tanto sobre o processo eleitoral como Covid também, com mensagens que muitas vezes lançam dúvidas sobre vacina, sobre a eficácia da Coronavac e por aí vai. Agora, o caso saiu do Twitter, se expandiu para além do Twitter
E o Ministério Público Federal entrou na história, né? O que o Ministério Público questiona o Twitter nesse momento? O Ministério Público enviou um pedido de informação, né? O Twitter vai ter um prazo ali de 10 dias para responder, e o Ministério Público questiona justamente os critérios, né, que o Twitter adota, tanto em relação à ferramenta para fazer a denúncia, por que ela está disponível em alguns países e não está em atuação aqui no Brasil, e também a questão da verificação. Por que essa pessoa que compartilha desinformação recebeu verificação, se existe algum critério relacionado a compartilhar ou não desinformação para poder conceder a verificação, né, se o Twitter verifica isso antes de dar o selo, e que providências a plataforma está tomando para colocar mecanismos mais eficientes ali de combate à desinformação em funcionamento. São basicamente esses os pontos que o Ministério Público questiona ao Twitter. Muitas pessoas usam a internet e propagam informações erradas. Um dos grandes alvos de fake news, na verdade, salva vidas: as vacinas. O que o Twitter fez nos últimos 6 meses foi a aplicação de um chamado projeto piloto nos Estados Unidos, na Coreia e na Austrália. O que difere a forma como a rede atua nesses países em relação à desinformação relacionada à Covid e como a coisa acontece aqui no Brasil? Não, primeiro, é preciso só esclarecer que o Twitter tem regras hoje no Brasil também que envolvem desinformação relacionada à pandemia. Recentemente, já tem mais de um ano, eles atualizaram a política para incluir temas relacionados à Covid, como mensagens falsas sobre vacinas, entre postagens que um usuário do Twitter não pode fazer ou que está passível de punição. Mas essa diferença chamou atenção porque muitas vezes a forma como o usuário faz a denúncia não dá margem no Brasil para que você indique exatamente o motivo da denúncia, né? A gente tem outros itens ali entre as possibilidades, mas não tem nada que seja diretamente sobre a pandemia ou sobre saúde pública que a gente possa fazer a denúncia. E isso já está acontecendo nos Estados Unidos. Eles já têm essa ferramenta de forma focada especificamente na pandemia. E a gente viu que a pandemia virou realmente um dos principais assuntos em relação a fake news, a desinformação. Então, esse é um dos pontos assim, que diferenciam o Brasil dos Estados Unidos. E nos Estados Unidos também a plataforma tem tido uma postura mais rígida, inclusive retirando do ar contas de personalidades, de políticos. A gente teve recentemente um caso de uma congressista republicana que fez postagens também relacionadas à Covid-19 recorrentes, né, com desinformação, e a plataforma foi lá e baniu a conta dela, né? E aí há um questionamento de por que isso não acontece no Brasil, já que a gente tem uma série de deputados, o próprio presidente da República, o Jair Bolsonaro, que tem feito postagens questionando vacinas e questionando a ciência o tempo todo relacionada à pandemia. Essa diferença na forma como o Twitter pune e de que forma ele encara a política de desinformação que tem sido levantada por pesquisadores e pelos próprios usuários. Agora, já são 6 meses de experiência dessas inovações por lá. Por que não foi adotado ainda aqui? O que o Twitter fala sobre essas diferenças e mais sobre os resultados desse primeiro trabalho que tem sido feito em outros países, já que isso faz parte dos argumentos mesmos utilizados pela rede para que ela ainda não tenha espalhado pelo mundo essas novas regras? No momento o Twitter informou, por meio de uma nota, que ele está testando essa ferramenta de denúncia nos Estados Unidos, na Coreia do Sul e na Austrália, e que a ampliação desse teste, né, a aplicação dele em outros países vai depender dos resultados que foram alcançados nesses 3 países que estão servindo de modelo. A primeira violação vai ter um tweet sinalizado ali com um alerta que a notícia é falsa. A segunda violação vai ser 12 horas de bloqueio. Então, caso a pessoa vá lá e insista em continuar postando esse tipo de informação, vai ter 12 horas de bloqueio. E por último, na quinta violação, suspensão eterna, como foi com o ex-presidente americano Donald Trump, né? Enfim, essa é a posição oficial deles. Eles não explicam exatamente quais resultados já tiveram até o momento, mas fica um questionamento pela importância que o Brasil tem, né, para a plataforma e também
a situação da pandemia no país, né? Por que aqui já não está valendo essa ferramenta? O Twitter não explica muito bem por que o Brasil não foi incluído, por exemplo, né, nesse teste. Além, você mencionou o tamanho do Brasil para o Twitter, né? Na verdade, o Brasil é um dos maiores consumidores de redes sociais no planeta Terra, seja em número de usuários, também em relação a tempo de engajamento. A gente tem uma dimensão sobre o tamanho do Brasil para o Twitter no mundo? O Brasil costuma aparecer em rankings feitos por consultorias e por empresas de marketing que medem o tamanho do Twitter, o número de usuários, entre os 5, 6 maiores países em número de usuários do Twitter. Então, fica um pouco estranho a plataforma não adotar uma ferramenta como essa aqui, já que a gente tem um dos maiores mercados. Por exemplo, um número de usuários muito maior que a Coreia do Sul e a Austrália, que entraram na lista de países em que essa ferramenta já é testada. A gente também tem um alto número aqui de tempo gasto com redes sociais e entre elas o Twitter. Várias pesquisas apontam, por exemplo, recentes, apontam que os usuários passam, às vezes, em média, 3 horas na plataforma por dia. Então, é um volume muito grande de mensagens que circulam no Brasil, em português, e infelizmente, o Brasil ainda não está sendo visto na mesma proporção, né, como um mercado em que merece mais atenção nesse sentido de combate à desinformação. E o que o Twitter diz, Marlin, em relação à crítica sobre o selo de verificação para perfis que são considerados como disseminadores de desinformação? O Twitter ele afirma que a verificação, né, aquele selinho azul que aparece nos perfis, eles não são uma forma de validar o conteúdo da conta. Na verdade, ele serve apenas para dar certeza de que quem está por trás daquele perfil é realmente quem diz ser, né? E essa verificação, ela hoje é voltada para perfis que têm relevância. E aí eles têm uma série de critérios para definir essa relevância. Por exemplo, você tem nessa lista integrantes de governo, empresas, jornalistas, veículos de mídia, uma série de critérios e categorias em que você pode pedir essa verificação. O próprio usuário ele pode preencher um formulário hoje que está disponível no Twitter para ter acesso a essa verificação. Marlene, aproveitando que você está conosco hoje aqui, você também fez uma reportagem sobre em que medida a legislação brasileira está mais robusta para esse ano de eleições aqui no Brasil em relação à disseminação de fake news. O que vem de novidade por aí? Bom, Montique, eu acho que é importante dizer que a gente teve uma série de medidas, né, recentes que ampliaram um pouco punições à desinformação no Brasil. A gente teve uma resolução do TSE recente que mirou ali, deixou mais claro temas relacionados à desinformação, como disparo em massa, como mensagens que ataquem diretamente o processo eleitoral, né? O TSE incluiu esse tipo de desinformação num rol de ataques que não podem acontecer, né? Que são suscetíveis à punição para candidatos e para as campanhas. A resolução prevê a punição para a veiculação em massa de mensagens para beneficiar candidatos, partidos, federações e coligações, ou de informações falsas ou contendo injúrias, calúnias ou difamações. Mas, de uma forma geral, ainda há desafios, né? A gente tem, principalmente, uma dificuldade de transparência ainda das plataformas. Um caso que mais chama atenção, com certeza, é o Telegram. O Telegram é um aplicativo russo, né, que funciona de várias formas, tanto com troca de mensagens entre pessoas, como também por meio de páginas, né, como o presidente Jair Bolsonaro tem uma página em que ele faz postagens e milhões de pessoas acessam. E a plataforma ela não tem respondido, por exemplo, hoje a pedidos de informação da Justiça Eleitoral. A avaliação é de que de pesquisadores que acompanham o tema, é de que muito provavelmente o Telegram vai ser um ponto de problemas e um espaço ali de difusão de desinformação, porque ele não tem respondido e é muito improvável que ele, por exemplo, respeite uma decisão judicial, já que ele não tem representação legal aqui no Brasil. Acho que esse ponto promete ainda nos próximos meses ser um dos principais temas assim, de discussão em relação à desinformação.
Marlin Couto, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um abraço e um ótimo 2022. Valeu, obrigado, tchau, tchau. Professor Davi Nemer, em que medida se justifica essa pressão, né, por uma postura mais rigorosa do Twitter em relação às fake news contra a Covid? Você acredita que essa pressão vai ter uma resposta positiva da rede social? Olha, eu acredito que sim. O Twitter já implementou uma funcionalidade para denunciar desinformação referentes à Covid, né? Eles falam que é uma funcionalidade que ainda está em teste, por mais, né, que estejamos 2 anos em pandemia, que está disponível, por exemplo, aqui nos Estados Unidos. Eu consigo denunciar. E por algum motivo, decisão deles, essa funcionalidade não foi implementada no Brasil, um lugar que infelizmente lidera, né? Está aí no topo do ranking do número de mortes e contágios, e o Twitter parece fechar os olhos em relação a isso. Eu acredito que a pressão vai funcionar, já que hoje tivemos o Ministério Público Federal de São Paulo questionando o Twitter por que essa funcionalidade não está presente na plataforma aos usuários do Brasil, e por que a plataforma vem verificando contas de pessoas que estão sendo investigadas pelas altas cortes no Brasil justamente por disseminar desinformação referente à Covid. Então esse questionamento é extremamente importante porque, por mais que a pressão esteja na própria plataforma do Twitter, o Twitter Brasil e os seus dirigentes não respondem. Eles ficam num silêncio e não prestam qualquer tipo de satisfação aos usuários. Então, por isso que essa presença e esse questionamento do Ministério Público Federal é extremamente importante e pode dar fruto, sim. Tanto é verdade que a pressão surtiu efeito e que na quinta-feira à tarde o Twitter fez uma série de postagens reafirmando algumas questões que já haviam sido informadas ao Marlin Couto, né, que fez a reportagem sobre o tema, e adicionando algumas outras questões, dizendo principalmente que o processo de ferramentas para denúncia de desinformação, fake news, está em constante aperfeiçoamento, em processo de implementação, requer aprendizado. Agora, o que pode ser feito para mediar, né, a liberdade de expressão, os interesses econômicos da própria plataforma, da rede social, que também devem ser levados em conta, e a óbvia necessidade da gente coibir a desinformação, seja em relação à Covid, saúde pública, também a outros temas extremamente sensíveis, em especial o tema das eleições, seja aqui no Brasil ou em outros países. É possível chegar num ponto de convergência? Olha, essa é a grande questão. As redes sociais, assim como o Twitter, eles sabem como combater a desinformação, a anticiência, conteúdos anti-vacina. A questão é que isso influencia, né, negativamente ao rendimento financeiro deles. Há um impacto econômico negativo se eles forem combater desinformação. Como a gente já sabe, desinformação, conteúdos odiosos e que geram comoção é o que mais gera engajamento, ou seja, engajamento gera dados e assim essas plataformas conseguem vender isso para os seus anunciantes. Então é assim que eles conseguem dinheiro. Então eles trabalhando para conter desinformação e conteúdos odiosos vai interferir diretamente no lucro deles. Por isso que não há uma solução, vamos dizer assim, que eles apresentem. Que eu acho que eles estejam interessados a conter isso, eu acho. Mas não que isso impacte o rendimento financeiro deles. A única solução que eu vejo nesse momento é nós termos uma regulação forte. O projeto propõe novas regras para as redes sociais, ferramentas de busca e aplicativos de mensagem, além de proibir a monetização de perfis de políticos. E a ação das nossas instituições, como a gente está vendo hoje do Ministério Público Federal. Só assim que as plataformas vão se adequar às leis nacionais. E é essa um grande problema que vemos nessas grandes plataformas, porque eles são baseados no Vale do Silício, aqui nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm legislações diferentes em comparação ao Brasil, principalmente no que tange a liberdade de expressão. Aqui, por exemplo, você materializar uma fala racista, você está protegido pela primeira emenda, que é a liberdade de expressão. No Brasil, isso não é liberdade de expressão, isso é crime.
E as plataformas não enxergam dessa forma no Brasil. Então é por isso que a gente precisa de regulações mais fortes e a presença das instituições agindo para que as plataformas respeitem as condições, porque elas não estão acima das nossas leis e das nossas constituições. E aí a gente falou também com o Marlin agora há pouco sobre inovações para as eleições desse ano. Ele mencionou algumas ações do Tribunal Superior Eleitoral, mas, por exemplo, o próprio projeto das fake news provavelmente vai ter um impacto muito pequeno ou nenhum impacto nas eleições desse ano. Então, essa regulação que você menciona aqui está demorando demais, né? Sim, está demorando demais, e isso é uma coisa que eu venho falado muito. A gente tem que aproveitar as eleições de 2022 como uma oportunidade para a gente eleger parlamentares que entendam as dinâmicas das redes, entendam sobre regulações do mundo digital, para que a gente possa ter algum tipo de amparo, né? O cidadão brasileiro não tem muita noção de como que a lei pode ajudar ou proteger o próprio cidadão. E as redes sociais, né, não vão se autorregular, porque isso é uma falácia, e a gente vai acabar dependendo das nossas altas cortes que vêm agindo mais prontamente para, né, punir, coibir esse tipo de prática. Não é o ideal, mas é o que nos resta, e o que nos resta é o que a gente acaba tendo que se amparar. Professor, para a gente terminar esse debate em relação ao Twitter, essa pressão contra as fake news acabou levantando debate sobre as pessoas chamadas proeminentemente reconhecidas. Por que essa definição pode ser considerada problemática? É problemática porque ela é muito vaga, né? Ela é muito ampla. E isso, sinceramente, é uma questão interna do Twitter. Realmente, eles podem ficar à vontade de verificar quem eles quiserem. Como empresa privada, né, isso aí é com eles, não teriam problema. O que fica muito estranho é que, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, eles já baniram contas verificadas que estavam promovendo a desinformação referente à Covid. Uma congressista, a Marjorie Taylor Greene, ela foi banida. Agora, por que no Brasil é diferente, né? Se eles estão tentando conter a desinformação referente ao Covid, né, banir essas contas, porque ao invés de banir essas contas no Brasil, eles verificam essas contas. E essa verificação, por mais que não seja um endosso que o Twitter dá, a percepção do usuário do Twitter é que é um endosso sim, é uma validação que o Twitter dá. Não é uma importância a mais que a plataforma oferece. Né? Por mais que a verificação seja um selo de falar que a pessoa por trás daquela conta é ela mesma, na verdade, acabou se criando um sistema de classes, né, onde que não tem como negar que quem é verificado é visto, sim, como uma certa importância, né, ali na plataforma. Então, o Twitter, não só mantendo essas contas negacionistas, mas verificando, é extremamente problemático, porque parece que a plataforma tem dois pesos e duas medidas. Né? Nos Estados Unidos age de uma forma, porém no Brasil age de outra. Por que será isso? Porque será que o Brasil, que faz parte do sul global, não é tão importante quanto os Estados Unidos? Mas como que funciona isso, sendo que o Brasil lidera, né, no ranking de usuários na plataforma? Então, por que não é dada essa importância para o usuário brasileiro? E por que essas contas continuam sendo promovidas pela própria plataforma? Professor Davi Nemer, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um abraço e um ótimo 2022. Obrigado, prazer é todo meu. Esse foi o Ao Ponto de hoje, podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineglobo.com.br, confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou áudios da CNN Brasil. A produção foi do Pedro Araújo e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau!